Um outro conceito importante em geometria analítica é a noção de distância. Como calcular a distância entre os dois pontos? Bom, então se forem dados o ponto A, xa, ya, são as coordenadas do ponto A, e também o ponto B, que é xb, yb, as coordenadas deles, como se faria para obter a distância entre esses dois pontos? Então você pode pensar no conceito de distância como se fosse o tamanho do segmento formado quando você liga esses dois pontos. Então, o tamanho desse segmento é a distância entre os dois pontos. Você percebeu que sem querer querendo, você já formou um triângulo retângulo aqui? Vamos destacar esse triângulo retângulo? Dá uma olhadinha, agora melhorou, não é? Como nós faríamos então para descobrir o tamanho de alguns segmentos? Vamos pensar com calma por partes, quer ver? Primeiro, se o seu segmento estivesse na horizontal, lembra que achar um deslocamento na horizontal, nós já vimos, é uma tarefa relativamente rápida. Lembra o tal do ΔX? Como é que você faz a conta do ΔX? Era o x final menos o x inicial. Então, ΔX, você pode pensar desse jeito. Representa o tamanho de um segmento na horizontal. É um deslocamento na direção do eixo x. Bom, a mesma ideia você pode pensar aqui na vertical, para os deslocamentos na direção do eixo y. Como é que você calcula o tamanho desse segmento na vertical? Você pode pensar então num ΔY. O que é o ΔY? Vai ser o y final menos o y inicial. Essa diferença entre os y representa exatamente o tamanho desse segmento aqui na vertical. Tá? Bom, então você já reparou que calcular tamanhos na horizontal é o ΔX, tamanhos na vertical é o ΔY. E se você quiser achar uma distância, um tamanho que não esteja nem na horizontal nem na vertical, você percebe que sempre é possível você formar um triângulo retângulo a partir do ΔX ou do ΔY? Isso é bom, porque se você quer achar lado de um triângulo retângulo, você pode pensar no teorema de Pitágoras. Aplica Pitágoras no triângulo retângulo. Fica assim, a distância ao quadrado vai ser o ΔX ao quadrado, que é um dos catetos, mais o ΔY ao quadrado. É isso? É exatamente a ideia para você calcular a distância entre os dois pontos. Então, a famosa fórmula da distância entre os dois pontos nada mais é que um Pitágoras. Só isso. Existem algumas outras maneiras de escrever isso. Por exemplo, às vezes, num livro ou em outro, na internet, pode ser que você ache dessa maneira. Em vez de escrever a distância ao quadrado, às vezes aparece escrito a distância como a raiz quadrada do ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. Tudo bem, é absolutamente a mesma coisa. Tá? Particularmente, eu não gosto de escrever desse jeito, porque pode ser que a gente erre alguma conta na hora de simplificar com a raiz. Então é bom evitar errar a conta, não é? Às vezes assim é mais prático de escrever, economiza lápis, né? Alguns gostam de escrever por extenso, que significa o ΔX. E aí, a pessoa às vezes acaba escrevendo desse jeito. O ΔX, ele representa o x do B menos o x do A, e o ΔY, ele representa pelo y do B menos o y do A. Tudo bem também, é uma outra forma também equivalente de escrever, tá? Tanto faz como escreve, a ideia é a mesma, né? Só um fato interessante é perceber o seguinte, reparou que se ao invés de você escrever x do B menos x do A, você escrevesse x do A menos x do B, essa conta no final não ia mudar? Quer ver? Pega um exemplo numérico, Feito você fazer 5 menos 2, vai dar 3, né? Ao quadrado 9. Faz o contrário, 2 menos 5. 2 menos 5 dá menos 3, só que menos 3 ao quadrado também dá 9. Ou seja, não importa a ordem que você escreva a diferença. Por isso que eu costumo falar x final menos x inicial. Tanto faz fazer o x do B menos x do A ou o x do A menos x do B. Então, mesmo se você quiser errar, você não consegue. Bem legal, né? Sensacional.